Depois de meses em queda na aprovação do governo Lula, a pesquisa que saiu essa semana mostra que ele melhorou. E de quem que é o mérito? Do Lula, do Haddad, ministro da Economia, ou do Sidônio Palmeira, marqueteiro do governo? De nenhum deles. O mérito é do Trump e do Bolsonaro. Parabéns! Gente, o Trump soltou aquela carta no dia 9, tá? Essa pesquisa que eu tô aqui da Genial Quest, ela foi coletada a partir do dia 10, ou seja, logo em seguida desse estouro, dessa notícia aí da carta do Trump. Os dados que a gente vai apresentar aqui mostram exatamente o que aconteceu depois dessa atitude do governo Trump. Tem um ditado que diz o seguinte: não interrompa o seu inimigo enquanto ele estiver errando. Ou seja, o Lula estava errando, ele estava sendo massacrado com diversas críticas da oposição e estava indo tecnicamente bem para a oposição. A aprovação dele em queda, com a questão do aumento do IOF, ou seja, o povo é indignado com a questão sucessiva de aumento de imposto, estava apanhando bastante sobre a questão dos gastos com viagem, da questão de algumas falas da Janja, questão do roubo dos aposentados do INSS, era tempestade perfeita. E obviamente que isso impactou diretamente na aprovação do Lula. Então nós estávamos nesse momento com o pior índice de aprovação do Lula. No marketing político, principalmente em campanhas, a gente tem que ter uma responsabilidade que é a seguinte: quando você faz uma ação propositiva, você tem que pensar bem sobre ela. Mas quando você faz um ataque a um adversário, você tem que pensar 10 vezes mais, porque o lado que está recebendo o ataque tem inteligência. Ele pode reagir e você sair pior lá na ponta. Mas agora chega de blá 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 e vamos dar uma olhadinha nas pesquisas, porque as pesquisas são dados e não são o que eu acho ou o que você acha, ou o que a oposição ou a situação acha. São números. Gente, estou com a pesquisa então aqui na mão, a gente separou os principais quadros para fazer essa análise aí junto com vocês, beleza? Então vamos lá. Se vocês analisarem aqui junto comigo, ó, nos dados, a gente tem uma queda na aprovação acentuada ali, ó, a partir de julho de 2024, ou seja, ele era desaprovado por 43% em julho, e isso só foi julho de 2024, isso foi subindo, ó, 43, 45, até o ápice que foi em maio de 2025, ou seja, a última pesquisa foi em maio, ele estava ali com uma reprovação de 57%, ou uma desaprovação no caso, e quem aprovava era 40%. Então, se a gente analisar aqui, tinha uma diferença de 17 pontos entre a aprovação e a desaprovação, ou seja, um percentual muito alto. 17 pontos para você tirar essa margem é complicada. Mas quando a gente analisa agora essa última pesquisa, tem alguns que podem dizer: poxa, mas a aprovação de 40 foi para 43, foi só uma oscilação de 3 pontos percentual. Mas quando a gente analisa que a desaprovação de 57 caiu para 53, são 4 pontos, mas que somados com a aprovação dão uma diferença de 10 pontos. Ou seja, a diferença que era 17, agora caiu para 10. É grande? Ainda é grande, mas num período curto foi uma boa de uma diferença. Outro dado curioso para a gente avaliar é a separação por regiões, né? A pesquisa ela tem esse dado aqui, e vocês podem ver que no Nordeste, incrivelmente, onde é a base mais forte eleitoral do Lula, não teve tanta oscilação. A maior oscilação foi no Sudeste. Então a gente tem que avaliar aqui se o fator Tarcísio ter se envolvido e comprado essa briga não desacreditou ele perante um eleitor que está, no caso, apostando nele como uma candidatura presidencial em 2026. Então o Tarcísio está muito forte nessa região, e essa oscilação tão grande aqui pode ser pelo fato dele ter encampado essa briga, que nós vamos ver nas outras páginas aqui da pesquisa, foi muito criticada pela maioria da população. Daí nós vemos que no Sul também teve oscilação, mas uma oscilação pequena. Então essa oscilação no Sul, que é onde a rejeição do Lula é maior, a gente pode até colocar aqui como dentro da margem, tá? E no Centro-Oeste e no Norte
teve já também uma oscilação um pouco mais significativa. Agora nós vamos ver o quanto que o povo ficou sabendo a respeito disso. Então a gente vê aqui, ó, na pesquisa, quando faz a pergunta, você sabia da notícia sobre a carta de Trump a Lula? 66% da população do país ficou sabendo, é muita gente. 33% só não estão nem aí, nem ficaram sabendo do que aconteceu. Com relação às altas das tarifas, 79% das pessoas acha que isso vai prejudicar a vida. Então o eleitor hoje ele sabe que qualquer coisa que aconteça no macro, ou seja, na macroeconomia, afeta ele lá na gôndola, na hora que ele vai comprar o produto. E isso é a coisa que mais afeta o eleitor. É o quê? O bolso. O bolso. Afetou o bolso do povo, vão chiar, vão ficar bravos. E aí que está o problema. Se eles acham que isso vai prejudicar o bolso deles e isso está relacionado direto com o Bolsonaro, quem que vocês acham que o povo vai culpar? E aí que é a briga de narrativa. Parte da população está entendendo que isso é culpa do Lula, ou seja, que o governo Trump está retalhando o governo brasileiro por conta do posicionamento do Lula, seja no BRICS, com relação ao Oriente Médio, com relação à guerra na Ucrânia, e tem gente que está achando que é uma jogada do Bolsonaro para se tentar reverter a condenação dele e poder concorrer em 2026. Outro dado bastante interessante aqui, que teve uma discrepância bem grande de opiniões na população, foi a questão de se o povo achava certo ou errado impor taxas no Brasil por conta da perseguição do Bolsonaro. E o povo não achou errado isso daí, ou seja, que história é essa do Trump vir querer interferir no Brasil por conta da perseguição do Bolsonaro? Mais uma vez provando que essa questão ideológica, de lado político, pesa menos do que o bolso do povo. Ou seja, se vai me prejudicar por causa do Bolsonaro? Não acho certo, eu acho errado isso. Ah, você, Trump, americano, quer vir falar mal do Brasil? Não acho certo, tá? Eu sou brasileiro, só eu que... Aquela coisa, né? Eu sou brasileiro, eu posso falar mal do meu país. Você, gringo, não venha falar mal do meu país. É igual o time de futebol. Eu sou corintiano, você é palmeirense. Eu posso falar mal do Corinthians. Você é palmeirense, não venha falar mal do meu time, não. Então é assim que o povo pensa. E tá claro isso aqui na pesquisa. Então, 72% das pessoas acham errado essa questão do Trump, esse posicionamento do Trump. Só 19% acham correto. E agora aqui, gente, mais um dado que mostra e que define de fato essa questão é esse aqui, ó. Qual é o lado que está fazendo mais certo nesse embate? Lula e o PT ou o Bolsonaro e seus aliados? Então nós vemos aqui que a maioria dos entrevistados, 44%, acha que quem está fazendo mais certo isso é o Lula e o PT, contra 29%. O Bolsonaro e seus aliados e o Trump deram um presentão pro Lula. É isso. O Lula estava numa queda de aprovação e eles foram lá e tô aqui, ó, presente para você. Se recupere. Agora, será que isso vai ser um voo de galinha, né? Ou seja, o Lula vai ter essa recuperação aí momentânea da sua aprovação e daqui a pouco a coisa volta como estava e ele cai de novo, ou vai ser uma virada? E reforço que isso foi um presente, porque se nós vermos aqui mais alguns dados, confirma essa análise, tá? Então aqui, você ficou sabendo sobre as recentes disputas entre o governo e o Congresso? Então aquela questão que o Lula estava discutindo com o Congresso, brigando por causa do IOF, metade estava sabendo, metade não. Ou seja, muita gente não estava sabendo disso. Ou seja, a carta de Trump tomou todas as atenções, virou protagonista nas últimas 2 semanas. E o mais importante, o Lula e o governo fez uma campanha estruturada, pensada, até vocês devem ter visto aí os vídeos de inteligência artificial, para tentar recuperar a aprovação do governo, colocando essa questão dos ricos contra pobres, tentando justificar o aumento de imposto para taxar os mais ricos. E esse esforço do governo, essa campanha, pouco teve resultado. Olha aqui, a pergunta é clara, se as pessoas viram os vídeos feitos pelo governo com a inteligência artificial. Só 17% dos entrevistados viram, ou seja, quase ninguém viu isso. Ou seja, essa aprovação momentânea, pode ser momentânea, que o Lula teve na pesquisa dessa semana, se deu pela carta do Trump e não pela estratégia e pela comunicação que o governo vinha fazendo nas últimas 2 semanas. Gente, e para concluir essa nossa análise, eu vou colocar mais um gráfico para vocês que vai de encontro com aquilo que eu já falei.
O maior termômetro de um candidato é o bolso do povo. Então, é o bolso do povo que vai medir se o candidato vai ser aprovado ou não. Não é questão ideológica de direita ou de esquerda. Isso pesa? Pesa. Mas o que pesa mais é o bolso cheio de dinheiro, tá? Se a economia está indo bem, o povo fica feliz e vota. Se a economia não está indo bem e o povo está sofrendo no dia a dia, ali na hora de fazer uma compra de supermercado, na hora de ter um lazer, pode saber que não tem candidato que se segure, tá? E a gente vai avaliar se isso vai ser um voo de galinha mesmo ou não, ou vai ser uma virada da aprovação do Lula daqui a alguns meses. Mas esse gráfico aqui dá um sinal, no meu ponto de vista, negativo para o governo, tá? Que é a percepção com relação à economia nos próximos 12 meses. A maioria dos entrevistados acha que vai piorar. Se você vê aqui no gráfico, teve uma ascensão significativa na percepção de piora da economia, 43 a 35. Nas pesquisas anteriores, o povo tinha uma esperança de que a economia poderia melhorar, né? Que é bem aquela coisa do brasileiro, né? Sempre com uma expectativa positiva, mas não é isso que está se vendo agora aqui não, tá? Então o povo acha que a economia vai piorar, e isso é muito ruim, porque a hora que acabar essa novela do Trump aí, o governo vai voltar à dura realidade da aprovação que ele estava tendo. Essa é a nossa análise. Como profissionais de marketing político, comunicação, a gente avalia o quê? O povo. A gente não pode... O profissional de marketing político ele tem que entender mais de povo do que de política, analisar o que está passando na cabeça das pessoas. E uma forma boa de mensurar isso, obviamente, são as pesquisas. Então tá aqui, os números, eles não mentem. Tá? E você, o que acha disso tudo? Você acha que o governo Lula tem chance ainda de reverter a situação e conseguir chegar forte lá em 2026 para fazer uma reeleição do Lula? Ou você acha que realmente isso daí é uma oportunidade momentânea, que está dando uma mexida ali no gráfico, mas logo em seguida o Lula vai voltar a cair? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É muito importante para a gente saber como você pensa. E se assim como nós, você também gosta bastante de política, se inscreva no nosso canal. Toda semana nós vamos estar acompanhando a política brasileira e fazendo novas análises e falando um pouquinho desse universo aí para vocês. Porque vocês sabem que a política virou a nova novela do povo brasileiro. Valeu pela atenção!